Olá, queridos, bem-vindos à 11ª aula do trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais. Hoje, a aula 11, falando sobre o presbítero, o bispo ou ancião, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Deus. E eu sei, meu Pai, que o Senhor tem grandes coisas para nós. Assim como o Senhor disse para Jeremias, quando o Senhor disse, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como nós precisamos aprender, Papai, do Teu Espírito, como nós precisamos mesmo praticar aquilo que temos aprendido. Por isso, Deus, que nessa aula o Senhor possa falar com meu irmão, com a minha irmã e nos abençoar, Papai, com a Tua graça, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos lá então ao texto da lição. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Vamos ao vídeo nessa manhã. Eu quero dizer que para mim é uma honra muito grande estar nesta igreja servindo o Senhor como presbítero, porque outrora o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado, de vida errada, e me trouxe para essa igreja. Aqui eu exerço o papel de presbítero, auxiliar do pastor, fazendo vários serviços nessa igreja, como trabalhar com os moradores de rua, casa de recuperação, ajudar pessoas que estava na mesma situação que eu estava. E hoje o Senhor mudou a minha vida, por isso que eu faço o que faço para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém, queridos. Vamos então à introdução. Nós vamos falar hoje sobre o presbítero, também chamado de bispo ou ancião na igreja. Você viu aí o testemunho do Machado? Machado, para mim, tem essa função na igreja, por causa do respeito, por causa da condição do ministério, por causa de todas essas coisas. Eu tenho ele, para mim, como um presbítero, como um ancião na igreja. Esse ministério ele é para manutenção da igreja, ele é primordial também, porque o presbítero nada mais é do que um auxiliar do pastor. Professor também chamado, pastor, mestre, esses são os outros nomes do presbítero. Ele tem uma função social, moral, espiritual e familiar. Por quê? Ele precisa ser nada mais, nada menos do que um exemplo para nós. E nisso tudo, ele precisa ter um caráter, um exemplo de conduta para todos nós. Você tem que olhar para o ancião, você tem que olhar para o presbítero e almejar aquela posição que ele tem, de respeito, de conhecedor da palavra, para ministrar, para amar, para exortar, para orar pelas pessoas. Então, você precisa muito. Qual é o papel realmente da liderança para uma igreja? Uma igreja que realmente segue os padrões bíblicos. É de um líder apenas? O que você acha? É uma pessoa que tem que determinar, é uma pessoa de quem é a palavra final sempre, é só essa pessoa que vai ter que realmente fazer tudo, determinar tudo na igreja? Claro que não. A liderança precisa ser e ter uma atuação efetiva, ela precisa ser eficaz. Para quê? Para trazer, como nós dissemos aqui, orientação para as pessoas. Que mais? Para fazer a administração tanto espiritual, financeira, logística de uma congregação. São muitas coisas envolvidas. Para trazer também para quê? O ensino para nós. Nós precisamos do ensino de Cristo. Para quê? Esse é o papel de uma igreja, a expansão do reino de Deus. O próprio Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, fica para nós uma pergunta. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos agir para manter essa congregação, para manter essas ovelhas, para elas não se dispersarem? Nunca, Paulo deixa para nós, nunca por força, mas sim voluntariamente. Ninguém segura um coração voluntário, irmãos.
O Senhor, Ele não te obrigou a servi-lo, Ele te atraiu. Jesus mesmo disse, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei muitos até mim. Isso é que Ele fez. Eu fui atraído. Um dia, por causa dessa palavra, atraído, eu comecei a orar e comecei a me derramar diante do Senhor, porque eu vi que nada que eu tenho feito até hoje, eu tenho feito constrangido, obrigado, forçado, não. Tudo voluntariamente. E isso é que nós temos que entender e praticar isso na vida das pessoas. Não por torpe ganância, mas por ânimo pronto, não esperando receber alguma coisa, não querendo algo das pessoas, mas de ânimo realmente pronto. Você precisa ajudar as pessoas e ponto final. Se você vai receber alguma coisa, se você vai ter algum retorno, isso não pode te interessar. O que você precisa fazer é praticar aquilo que você tem visto e ouvido. Assim como os discípulos falaram lá no livro de Atos, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. É muito importante você ter esse coração voluntário, esse ânimo realmente pronto. Outra coisa muito importante, não exercendo domínio, mas sim o exemplo. Jesus, quando lavou o pé dos discípulos, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele realmente estava dando o exemplo para aqueles discípulos. O amor dele, tudo que Jesus fazia era regado com amor, com perfeição, porque ele se preocupava mais em dar o exemplo. As ovelhas não são do pastor, as ovelhas não são da igreja, as ovelhas não são de ninguém, elas são verdadeiramente de Cristo. E Cristo, sim, é o Senhor da igreja, o Senhor das ovelhas. Olha o que a palavra fala em 1 Pedro. Pastoreiem o rebanho de Deus, cuidem dele com boa disposição e não de má vontade, não pelo que vocês ganharão com isso, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa que nunca perde o brilho. Amém, queridos? A escolha do apóstolo Paulo. Entre muitas pessoas aonde ele fundava as igrejas, ele escolhia homens e mulheres para poder continuar aquele trabalho. E o que Paulo fazia? Paulo ensinava, Paulo doutrinava aquelas pessoas sobre o reino de Deus, para que elas levassem em frente esse ministério. As qualificações, nós ouvimos algumas coisas, vamos ouvir outras agora. As qualificações que Paulo deixa na carta a Tito, olha quais são. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. É muito importante isso, queridos, antes da gente falar na conclusão. Você realmente ser cheio da graça do Senhor, para quê? Para que o seu exemplo convença as pessoas da verdade de Cristo. Por isso, o impacto da vida do ancião, do presbítero, do pastor, do mestre, do evangelista, do apóstolo, do profeta, qual seja o seu ministério, o impacto precisa ser tamanho que você tenha a capacidade de convencer as pessoas, não por obrigação, não porque elas vão te dar algumas, porque realmente você está dizendo a verdade para ele. Você está dizendo aquilo que Cristo falaria no seu lugar. E isso é muito importante. Por isso Paulo deixa as recomendações para Tito. Paulo, escrevendo todas as cartas, ele vai deixando sempre recomendações de como escolher essas pessoas, porque eles precisam ser bem selecionados. Você pode até querer exercer essa função, mas se você não tiver o dom de Deus, se você não tiver um chamado de Deus, isso vai ser forçado, isso vai ser algo pela sua capacidade, não pela capacidade de Deus através de você. Você precisa valorizar as pessoas que realmente têm feito as coisas na congregação, os pastores, os líderes, porque são homens que precisam desse reconhecimento para poder seguir em frente, para ser animados, para ser exortados, para ser realmente amados, assim como nós temos que amar as pessoas. O que mais que nós precisamos? Unção.
Amados, sem unção, não tem como você desenvolver um ministério cheio da graça de Deus. Por isso, que você possa realmente ser essa pessoa que, à medida que os anos vão passando, você vai descobrindo em Cristo Jesus o seu ministério, o seu refúgio, e que você seja abençoado. Que essa palavra tenha abençoado você nessa manhã, que você realmente tenha noção, depois de todos os ministérios que nós temos falado, que falamos sobre os dons ministeriais e espirituais, para que você possa entender quem você é no corpo de Cristo e que a cada dia você seja cheio da graça do Senhor. Se inscreva no canal, se você já se inscreveu, desfrute do material que nós temos, das outras aulas, e se prepare, porque vem aí o próximo trimestre, e com aulas realmente que vão ser preparadas para que você entenda a atualidade do que nós temos vivido. Que o Senhor te abençoe, fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.